Ciclo de potência gás Brayton, lista 1, exercício número 2. Um compressor alternativo deve fornecer 20 kg por minuto de ar a 1.600 kPa. Então, eu vou desenhar só esquematicamente o compressor como um quadrado aqui. O compressor é isso aqui. Ele tem uma entrada, que eu vou identificar como uma entrada estado 1, e uma saída, que eu vou identificar como estado 2. Então, esse aqui é um compressor a grosso modo. Então ele tem uma taxa máxima, ele me deu aqui uma taxa máxima de 20 quilos por 60 segundos. Vou converter isso aqui para unidades do SI. E ele quer uma saída com a pressão de saída de 1.600 kPa. Essa aqui é a pressão que ele está me dando de saída. Ele recebe ar atmosférico a temperatura de 20 graus Celsius. Então aqui a temperatura aqui no estado inicial é de 20 graus Celsius. Ele não me deu a pressão na entrada. A gente vai considerar aqui pressão atmosférica de 100 kPa. Aqui a gente vai ter que fazer essa consideração, porque ele não me deu essa informação, né? A gente vai precisar dessa informação. A potência necessária, sabendo que a eficiência isoentrópica, então me deu a eficiência isoentrópica do compressor de 90%. Qual é a potência necessária? Bom, primeira coisa, como é que eu vou calcular a potência? Vou calcular a potência como a taxa máxima vezes a entalpia de saída, que eu chamei de entalpia 2, menos a entalpia na entrada, que é a entalpia 1. Como é um ciclo de um compressor de ar, a gente vai considerar aqui a entalpia M ponto, como calculado como Cp vezes a temperatura de saída menos a temperatura de entrada. Então, como é que eu vou calcular aqui? A temperatura 2 é a temperatura real. Eu posso considerar um processo usando as equações isoentrópicas. Eu posso calcular a temperatura de saída isoentrópica, T2S sobre T1 é igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K. Essa aqui é a equação isoentrópica para gases ideais. Fazendo a substituição de valores aqui, a temperatura 1 é 20? Não, aqui eu tenho que converter para Kelvin. É 20 mais 273,16, certo? Vezes P2 sobre P1, a P2 ele me deu, que é 1.600, sobre P1 a gente está considerando aqui 100, ele não me deu no enunciado, o correto seria ele ter me fornecido essa informação. Elevado a K menos 1 sobre K, 1,4 menos 1 sobre 1,4. Isso aqui vai me dar a temperatura 2 isoentrópica. Essa temperatura 2 vai ficar, deixa eu ver onde eu fiz as contas aqui, 647,35 Kelvin. 647,35 kelvins. Essa é a temperatura 2 isoentrópica. Mas eu preciso, para calcular a potência aqui, a temperatura 2 real. Como é que eu vou calcular a temperatura 2 real? Bom, a gente sabe que o trabalho do compressor real, ele gasta mais do que o compressor ideal. Então, o compressor real, eu vou calcular dividindo o rendimento pelo trabalho do compressor ideal. Eu vou para uma próxima página aqui, para facilitar a nossa vida aqui. Então, eu tenho aqui o trabalho do compressor real é o trabalho do compressor isoentrópico dividido pelo rendimento. Bom, o trabalho do compressor a gente já viu que é Cp, temperatura de saída menos temperatura de entrada, que eu chamei de 2 e 1. Vezes o Cp, a gente vai poder cortar aqui o Cp, né? T2S menos T1 sobre o rendimento do compressor. O Cp a gente vai cortar, então eu consigo calcular a temperatura 2 real. Vai ficar quanto? Vai ficar T1 mais, vou passar o T1 para o lado de lá, T2S menos T1 sobre o rendimento. Então aqui, substituindo os valores, a gente consegue calcular a temperatura 2 real, que vai ser a temperatura 1, que é os 20 graus Celsius, que em kelvins dá 293,16 kelvins, mais... Aqui eu poderia ter usado em graus Celsius, porque aí aqui ó, eu estou fazendo uma diferença de temperatura, né? Então a diferença de temperatura em graus Celsius ou em Kelvin é a mesma. Então nesse caso aqui, nessa parte da conta, a gente poderia usar em graus Celsius. Agora, quando estiver usando a equação isoentrópica, sempre faça com a temperatura em Kelvin, porque aqui eu estou multiplicando pela temperatura, certo? Então aqui tem que ser em Kelvin, muito importante isso aqui, não esquecer de fazer em Kelvin. A temperatura 2 isoentrópica a gente acabou de calcular, que é 647,35 menos
os 293,16 pelo rendimento do compressor, ele me deu rendimento de 90%, então 0,9. Aqui eu acho uma temperatura 2 real de... Deixa eu ver se eu fiz essa conta aqui. Acho que eu nem fiz essa conta. Ele já me pedia direto a potência, né? Eu já podia ter feito direto aqui o trabalho. Aqui eu vou fazer aqui, já que eu comecei desse jeito, vamos terminar a conta desse jeito, depois a gente faz também da forma mais direta, fazendo direto, claro, 647,35, 293,16 menos 0,9 dividido vai dar 393 mais 293,16. Essa temperatura 2 real vai dar 686,70444. Então o trabalho do compressor real vai ser o CP vezes essa temperatura 2 menos a temperatura 1. O CP a gente considerou como sendo, ele deu aqui no enunciado como 1,005 kJ por quilograma Kelvin. Vai ficar 1,005 kJ por quilograma Kelvin vezes T2, que é esse 686,744, menos T1, que é os 293,16. Aqui vai me dar um trabalho do compressor real de 293,16. Opa, fiz a conta aqui errada aqui. 686,70. 3,16 menos 1,005. 395,51. 395,51 quilojoules por quilograma. Essa aqui não é a potência, né? A potência vai ser o quê? Vai ser a potência que eu vou representar pelo W ponto aqui, vai ser a taxa mássica vezes o trabalho do compressor. Então, essa é a potência, a taxa mássica convertida, claro, para unidades SI. Então, a taxa mássica que ele deu que é 20 kg por minuto. Então, 20 kg por 60 segundos vezes essa trabalho aí, 395,15. Então, aqui vai me dar uma potência de 131,84 kW. 181,84 kW. 84 kW. Então aqui a gente já converteu para, porque aqui está em kilojoules por quilograma Kelvin. Essa conta aqui vai dar 131 mil. Dividindo por mil vai dar 131,84 kW. Se a gente olhar aqui, 131 está entre 121 e 140. Então a resposta é letra C. A resposta é letra C. Onde que eu poderia ter feito menos conta aqui é porque ele já me pediu o trabalho do compressor, né? Então quando eu calculei aqui, ó, o trabalho do compressor isoentrópico é o CP T2 isoentrópico menos T1. Isso aqui ficou quanto? 1,005 kJ por quilograma Kelvin vezes a temperatura 2 isoentrópica, que nós calculamos lá com a equação isoentrópica, deu 647,35 menos os 293,16 kelvins aqui. Então o trabalho do compressor isoentrópico dá 355,96 kJ por quilograma. Então daqui eu já poderia ter calculado o trabalho do compressor real, que é o trabalho do compressor isentrópico pelo rendimento, que dá esse aqui, ó, 355,96 pelo rendimento, que é 0,9. Eu não precisava ter calculado a temperatura lá. Então aqui dá o trabalho do compressor real que a gente já calculou, né, os 395,51, multiplicando, fazer já aqui, o trabalho do a potência é a taxa máxima vezes o trabalho do compressor real, que vai ficar os 131,84 kW. Então eu não precisava ter calculado a temperatura aqui da qual eu fiz aqui, né? Já podia ter calculado direto o trabalho. Então é isso aí. Essa questão aí, a potência, né? Eu já poderia ter calculado direto o trabalho, né? E depois multiplicando pela taxa máxima, achar a potência.